Acho que não é isso. Não é isso. Pronto. Bom, então eu tinha parado. Eu acho que eu não falei sobre teste de hipótese para variância com vocês. Falei que era um teste que envolvia aqui quadrado, que era uma curva assim assimétrica. Né? Eu cheguei a comentar isso com vocês? Acho que não. Né? Não. Tá, beleza. Tá. Então eu peguei os slides corretos. Bom, então vamos lá, pessoal. A aula de hoje, a primeira parte dela, a gente vai falar sobre testes de hipótese para variância, teste de hipótese para proporção, tá? E no aí para terminar a primeira parte, né, a gente vai falar sobre p-valor, tá? Que é muito importante, né, esse conceito de p-valor. Ele é um conceito que aparece muito, né, na estatística. E inclusive assim nas áreas, quando vocês pegarem alguma publicação que tenha estudo clínico, né, ensaios clínicos, em geral, eles reportam os resultados estatísticos através do p-valor. Né? A gente vai ver por que os periódicos, em geral, reportam através do p-valor. A gente vai ver que ele dá mais informação para o teste do que simplesmente comparar com a região crítica. Né? Ele é mais informativo, e a gente também vai ver como é que a gente faz para calcular esses p-valores, tá? E aí, depois de falar sobre o p-valor, a minha tendência vai ser fazer os próximos testes de hipóteses que vão vir usando o conceito de p-valor, tá? Até para a gente reforçar esse conceito, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o teste de hipóteses para variância. Então, antes de falar sobre teste para variância, eu preciso introduzir com vocês uma distribuição chamada Q quadrado, tá? É uma distribuição contínua de probabilidades que a gente não tinha abordado na primeira parte do curso. Tá? Eu vou falar com vocês sobre essa distribuição porque a estatística de teste ela vai ter uma distribuição Q quadrado para fazer o teste de variância. Então a gente precisa estar minimamente familiarizado com essa distribuição, tá bom? Então, eu preparei 1 ou 2 slides aqui só comentando um pouquinho sobre ela, e a gente tem o seguinte, uma distribuição Q quadrado com DF, graus de liberdade. Então, aqui eu só denotei que esse DF representa o número de graus de liberdade, né? E ele é um número positivo, um número maior do que zero. Tá? E a gente denota assim, ó, essa notação aqui, essa letra que parece um X é um Q, né? Quadrado, com DF, graus de liberdade, tá? Então, isso aqui denota a distribuição Q quadrado com um número de graus de liberdade igual a DF, tá? Às vezes as pessoas denotam assim também, com número de graus de liberdade V, né? Ou Ni, na verdade, tá? Mas a simbologia é essa. Bom, e aí essa variável aleatória, ela tem duas propriedades bem marcantes, digamos assim. Primeiro é que a densidade é assimétrica, tá? Então, o que isso significa? Eu coloquei aqui o desenho de algumas Q quadrados, tá? Dependendo do número de graus de liberdade. Como o número de graus de liberdade é um parâmetro, né, da Q quadrado, se eu mudar o valor desse parâmetro, muda a forma da curva, tá? Muda a característica sobre a curva. Era assim com a normal, com a exponencial, né? Se você muda o valor do parâmetro, a curva, ela apresenta características diferentes. E aqui eu coloquei para vocês alguns graus de liberdade, né? Aqui 5, 10, 15. Então, nota o que acontece aqui, né? Com a Q quadrado, ela é bem assimétrica, tá? Principalmente com um número baixo de graus de liberdade. E a gente diz que ela é assimétrica à direita, tá? Por que assimétrica à direita? Porque a cauda sempre está, né? A cauda é a parte que tem os valores de menor probabilidade, né? Sempre está do lado direito. Então, primeira coisa, variável assimétrica à direita. Segunda coisa, ela assume valores positivos apenas, tá? Então, aqui quadrado nunca vai assumir valores à esquerda de zero, tá? Então, aqui, essa parte toda aqui não pode assumir, não pode ser observada na Q quadrado. Então, Q quadrado é uma distribuição que pode ser usada para modelar
quantidades positivas, né, para modelar variáveis ou comportamentos que sejam sempre positivos, tá? Outra coisa, outra curiosidade, né, que eu coloquei aqui para vocês, é que a distribuição Q quadrada, ela se aproxima de uma normal, né, quando o número de graus de liberdade vai para infinito. Ela se aproxima de uma normal que não é a normal 0,1, tá? É outra normal, na verdade ela vai mudando, né? Ela não converge para uma normal específica, né? Mas ela vai ficando com um comportamento cada vez mais de variável normal. Dá para ver isso um pouco, né, comparando os graus de liberdade. Quando a gente tem poucos graus, ela é altamente assimétrica à direita. À medida que o número de graus de liberdade vai aumentando, o que acontece? A curva ela vai se tornando, entre aspas, né, menos assimétrica, né, e mais simétrica. Quando você chega aqui no 15, ela não está simétrica, né, porque, enfim, ela nunca vai ser perfeitamente simétrica por causa do zero aqui, né, que está truncando. Mas ela vai adquirindo um comportamento cada vez mais simétrico. Né? Então, existe esse resultado que diz que essa distribuição se aproxima de uma normal, em um certo sentido, quando o número de graus de liberdade vai para infinito. Tá? Beleza. Eu não tenho um slide sobre isso especificamente, mas, de novo, né, como é que a gente vai usar aqui quadrado para calcular probabilidades? A gente vai usar o R, né, através de uma função chamada px, né, que ela retorna a acumulada daqui quadrado. Então, eu vou só anotar aqui, ó, se eu escrever y tem distribuição q quadrado com ni graus de liberdade, tá? Então, eu tenho uma função no Q quadrado e uma função no R chamada px, que é parecida com a p enorme, né? Só que esse x que aqui é k square, né? Por isso que eu estou lendo tudo aportuguesado, né? Não é x. Aí, funciona de forma análoga, né? Aqui quadrado só tem um parâmetro, o primeiro valor que você vai botar na função do R, isso aqui é comando do R, tá? Então, a primeira coisa que você vai botar aqui é a probabilidade, tá? Eu vou botar, sei lá, P, e a segunda coisa que você coloca é o número de graus de liberdade. Então, isso aqui representa o quê? Representa a probabilidade de y ser menor ou igual a P, onde y segue Q quadrado V graus de liberdade. Tá? Então, essa é a notação. Se eu quiser calcular a probabilidade de y ser menor ou igual a um valor P, onde y tem distribuição Q quadrado V, então eu peço px que pv, tá bom? Tá? Peraí, não, desculpa. Aqui, bom, tá certo que eu escrevi, mas só para não confundir, eu vou chamar de Q, tá? Porque é um contínuo. Eu estava falando probabilidade, mas não. Então, ó, px, que é a probabilidade de y ser menor ou igual a Q, onde y tem distribuição Q quadrado V, tá? Então, eu só troquei aqui. Eu podia chamar de P, podia chamar de X, M, tá? Eu preferi apagar e chamar de Q para dar a ideia de que é um contínuo, tá? Então, eu coloco menor ou igual a Q. Tá? E aí, analogamente, vai valer a mesma coisa, né? Se eu tiver, vai valer também o seguinte, ó, se eu tiver que P é igual à probabilidade de y ser menor ou igual a Q, né? Onde y tem distribuição Q quadrado V, então eu tenho que Q, se eu quiser aqui, se eu quiser a probabilidade, eu pego px. Se eu quiser o quantio, eu pego qx, tá? Porque agora eu quero quantio. Então, é a mesma noção de P enorme e Q enorme. Então, P enorme me dá a probabilidade acumulada, Q enorme me dá o quantio daquela probabilidade. Então, para Q quadrado é a mesma coisa, tá? Esse QX que aqui vai me dar o quantio que deixa quanto de probabilidade à esquerda? P, com quantos graus de liberdade na Q quadrado? V, tá? Então, lá na frente, a gente vai usar esses comandos aqui do R para extrair quantio, e se a gente quiser também extrair probabilidades, a gente usa o comando px, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tá?
Bom, então vamos lá, vamos ver. Isso, vou fazer no R, calma. Então, quando a gente estiver fazendo o teste, né, no exemplo de fato, aí eu vou lá para o R e a gente faz as contas usando esse conceito de QX que PX, tá? Bom, agora deixa eu mostrar para vocês como que aparece, né, na estatística, aparece essa distribuição Q quadrada e por que ela vai ser importante para a gente fazer os testes de hipótese. Então, ó, a gente tem o seguinte, se o x1 até xn, então agora eu estou pensando numa amostra, tá? Eu coletei uma amostra de tamanho n, e aí eu tenho todas as observações que compõem aquela amostra. Então, ó, essa amostra aleatória tem distribuição. Aí aqui, bom, eu devia ter colocado, né, uma amostra I e D, porque são identicamente distribuídos independentes com essa distribuição aqui, tá? Então, se os x e y são independentes, então vale o seguinte, ó, se eu definir essa variável aqui, né, que eu estou chamando de Q quadrado, né, isso aqui é uma notação de variável, tá? É como antes eu denotava, eu tinha uma T, antes eu tinha uma Z, eu escolhi usar essa letra esquisita aqui, que é o Q quadrado, tá? Então, não confundir isso com a distribuição Q quadrado, né? Talvez a minha escolha aqui não tenha sido das melhores, eu devesse escolher uma letra, né, do final do alfabeto, como a gente já vinha fazendo antes, tá? Mas eu só tenho uma ideia, a noção de que se eu não colocar nada aqui embaixo, tá? Tipo, igual o que está aqui na esquerda, eu não estou falando da distribuição Q quadrado, eu só estou chamando a variável, né? Eu só estou pegando uma expressão e usando essa letra para denotar aquela expressão. Que expressão é essa? A expressão é a seguinte, é n menos 1 que multiplica S2 dividido por sigma 2, tá? Quem é o S2? S2 era aquela variância amostral que a gente tinha falado, né? Era n menos 1, somatório de i indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado, não é isso? Então tá aqui, ó. Então, com a minha amostra, eu consigo calcular essa quantidade aqui, a minha quantidade S2. Então, ó, S2 é a variância amostral e ela é usada para estimar, então, S2 estima sigma 2, tá? Então, a minha variância amostral é usada para estimar o valor de sigma 2, tá? Então, ó, acontece o seguinte, eu vou ter que n-1 vezes S2 sobre sigma 2 tem distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade. E eu vou usar isso para fazer os testes de hipótese, tá? Essa relação aqui, que eu vou grifar em azul, a gente não vai mostrar que ela é verdade, a gente vai aceitar que é, tá? Porque é muito difícil fazer a demonstração, é fora do escopo do curso, tá? Então, a gente não vai demonstrar isso. Ela é tipo aquele resultado da T-Student, que a gente também não demonstrou, né, formalmente com contas, porque era muito difícil. Esse aqui é mais difícil ainda, então a gente não vai mostrar, a gente só vai aceitar que ele existe, tá? Então, a gente precisa, sei lá, do estatístico dizer para a gente, olha, vale essa relação aqui. Se eu tiver, de novo, né, se eu tiver os xis normais, com média mi e variância sigma 2, então, né, sendo independentes, então essa quantidade tem distribuição Q quadrado n menos 1, tá? Então, beleza. Agora, e se eu não tiver, e se eu não puder afirmar que, que a minha distribuição das unidades amostrais é normal? Isso é muito comum. Em muitos casos, a gente tem uma amostra, mas a gente não consegue afirmar que aquela amostra veio da normal. Pode ter vindo de outra distribuição. Então, será que eu tenho uma estatística, né? Eu vou chamar isso aqui de estatística. Será que eu tenho uma estatística com a mesma distribuição que quadrado? Ou será que muda a estatística, né? Qual o impacto de eu não ter normalidade na amostra? Então, coloquei aqui no 2. Então, se eu só souber que o x1 até xn são independentes, identicamente distribuídos, ou seja, são todos independentes, todos têm a mesma distribuição, mas agora essa distribuição não precisa mais ser normal, tá? Então, se todos tiverem a mesma distribuição, digamos, distribuição exponencial, tá? Com os mesmos parâmetros, então, ó, se eu denotar a variância dessas variáveis por sigma 2, e se o n for grande, né, eu tenho que vale a mesma
que vale a mesma relação, só que de forma aproximada, tá? Então, aqui, ó, o meu sinal é de aproximação, tá? Ou seja, se eu não tenho normalidade, né, a minha estatística tem distribuição que é meramente aproximada por uma Q quadrado, tá? Vai ser aproximadamente Q quadrado. Isso aqui vai valer se o N for grande o suficiente, tá? Ou seja, porque ele está usando o TCL em algum lugar para fazer a demonstração de que isso segue Q quadrado. Então, né, recapitulando, se os xi são normais, essa quantidade tem distribuição Q quadrado. Se os xis são independentes, mas não são normais, a distribuição dessa quantidade ela é só aproximadamente Q quadrado, em que a aproximação melhora quanto maior for o valor de n, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente usa essa estatística, né, para fazer o nosso teste de hipótese, que é o que a gente está vendo agora. Então, bom, a gente vai prosseguir com o teste de hipótese para variância populacional. Antes disso, alguma dúvida, pessoal? Não? Beleza. Então, vamos lá, vamos para o nosso teste, né? Então, aqui eu coloquei de forma bem geral, né? Então, o que a gente quer fazer é o seguinte, a gente vai formular as hipóteses. Então, agora eu quero testar se quero fazer um teste de hipóteses para sigma 2. Então, eu tenho uma variável aleatória x, com uma certa variância sigma 2, e eu quero fazer o teste de hipóteses dizendo, né? Será que o sigma 2 é igual a, sei lá, 1, ou será que ele é maior do que 1? Então, nesse caso, eu tenho hipóteses unilaterais. Eu também posso dizer, será que o sigma 2 é igual a 1? Ou então, será que o sigma 2 é menor do que 1? Né? Então, se o sigma 2 não for igual a 1, ele vai ser menor do que 1. Então, aqui eu tenho, de novo, um teste unilateral, mas à esquerda agora. E eu também posso ter um teste bilateral, tá? Que é do tipo, será que o sigma 2 é igual a 1? Ou será que o sigma 2 é diferente de 1? Tá? Então, são aqueles 3 casos que a gente já tinha visto antes para mim. Né? Então, agora a gente vai fazer um teste para a variância, e as minhas hipóteses são análogas ao que eu observava anteriormente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente está no primeiro caso. Né? Primeiro caso, esse aqui, em que as minhas variáveis são normais. Mas só para a gente se fixar, tá? Então, ó, se o x tiver distribuição normal, com média b e variância sigma 2, então o que acontece? Eu vou colocar aqui a minha distribuição, tá? Então, aqui eu estou colocando xi, id, normal, mi, sigma 2. Quero fazer o teste para sigma 2. Então, isso aqui implica que essa variável, que eu estou chamando de Q quadrado, tem distribuição n-1, S2, dividido por sigma, tá? Então, essa expressão aqui vai ter distribuição Q quadrado com n-1 grau de liberdade. Era isso que eu estava dizendo aqui em cima. Então, o valor que eu tiver aqui multiplicando S2 vai ser o valor que aparece, né, no número de graus de liberdade. Então, nota o seguinte, né, esse sigma 2 zero aqui é um valor, 1, por exemplo. Tá? Então, aqui eu só vou colocar o 1, só para a gente ter em mente que esse valor ele é um valor numérico, tá? Não é um valor desconhecido. Então, vamos olhar para a nossa estatística aqui, né? Ela diz o seguinte, ó, se eu pegar n-1, multiplicar por S2 e dividir pelo desvio padrão da variável original, eu tenho uma Q quadrado n-1. Eu não consigo usar essa estatística do jeito que está, porque eu não conheço esse cara, né? Então, eu não consigo dividir por sigma, que é uma quantidade que eu desconheço. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Sob H0, né, o H0 diz que sigma 2 é igual a sigma 2 zero, que é um valor numérico, aqui que eu estou chamando de 1. Eu estou dizendo que é 1, por exemplo. Tá? Então, ó, sob H0, eu tenho que, ver se não é isso, n-1, S2, sigma 2 zero, tem distribuição Q quadrado, com n-1 grau de liberdade. Tá? Por quê? Porque sob H0, o sigma 2 e o sigma 2 zero são a mesma coisa. Desculpa, aqui eu coloquei errado. Aqui era para chamar de sigma 2, tá? Então, sob H0, o sigma 2 e o sigma 2 zero são a mesma coisa. Então, essa quantidade é a mesma dessa daqui, então elas vão ter a mesma distribuição, não é isso?
tá? Então, essa é a chave para fazer o teste. Porque agora, quando eu tenho essa expressão aqui, do lado esquerdo, eu consigo calcular, não consigo? N-1 é 1 a menos do que o tamanho de amostra, S2 é a variância amostral, que eu também consigo calcular com a minha amostra, e esse valor que antes era desconhecido, como eu estou sob H0, eu conheço o valor, sei que o valor é 1. Se eu fixar a hipótese de que a variância é igual a 1, por exemplo. Tá? Então, essa parte aqui eu já consigo calcular. Né? Então, é o que eu vou usar, né, pelo que está escrito aqui no slide, é o que eu vou usar para fazer o teste de hipótese. Então, essa é a minha estatística de teste. Tá? Então, aí beleza, já tenho uma estatística de teste, eu consigo computar, ou seja, ela não depende de coisas desconhecidas, né? Tudo aqui é conhecido, esse cara aqui é conhecido, esse também. E ele tem uma distribuição conhecida também, então eu posso usar essa quantidade para elaborar o teste. Aí como é que eu vou fazer o teste? Eu vou definir a probabilidade do erro do tipo 1 que eu quero, que é o nível de significância alfa. Então eu vou dizer, sei lá, alfa igual a 5%. Escolhi o alfa, né? E aí eu obtenho a região crítica, lembrando, né, que a gente sempre diz, alfa é a probabilidade do erro do tipo 1, né, que é a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdade. E aí, a partir disso, eu defino o que eu quero dizer com rejeitar H0. Tá? E aí, essa parte do rejeitar H0, ela está ligada com a região crítica, né? Está ligada à região crítica. Então, a gente define a região crítica do teste, né, ou a região de rejeição, que é a região onde eu vou rejeitar H0. Então, aqui veio errado a anotação, não devia ser alfa sobre 2, devia ser alfa. Tá? Então, se eu tiver um teste que é unilateral à direita, ou seja, se o H1 for sigma 2 maior do que sigma 2 zero, então eu vou rejeitar quando? Então, nesse caso, vou pegar aqui o caso A. Então, no caso A, eu tenho H1 diz que sigma 2 é maior do que sigma 2 zero. Então, ó, eu vou rejeitar H0, né, se o que acontecer, né, se eu tiver o S2 maior do que um valor constante, né? Acho que eu vou botar até aqui, ó. Eu tenho A, H1, sigma 2 igual... O H1 é sigma 2 maior do que sigma 2 zero, tá? Então, ó, a minha região crítica é a região onde eu rejeito H0. Né? Então, essa região é o conjunto dos valores S que são maiores do que um certo valor Q, né? Não é isso? Então, ó, eu vou rejeitar, vou botar S2 aqui, tá? Então, ó, eu rejeito se o sigma 2 for maior do que um valor, né, do que um valor que eu fixei. Então, se eu rejeitar H0, eu vou concluir que o sigma 2 é grande. Então, a minha região crítica tem que estar refletido isso também. Então, na minha região crítica, como eu não conheço sigma 2, então eu vou usar a versão amostral de sigma 2, que é o S2, e eu vou rejeitar, analogamente, né, se esse S2 for maior do que um valor numérico que eu vou calcular, que é o valor Q, né? Bom, aí a gente já viu, né, porque agora a gente já sabe que se a gente fizer o teste com definir a região crítica direto em função da estatística de teste, é mais fácil fazer o teste, né? Então, a gente já vai fazer com base na minha estatística, que é essa daqui. Então, se antes se eu disse, vou rejeitar para valor grande de S2, que é o que está escrito aqui, então eu também rejeito, né, para valor grande dessa estatística aqui, que é o quadrado. Tá? Então, ó, eu vou rejeitar se n-1 S2 sobre sigma 2 zero for maior do que esse valor Q, tá? Tudo bem, pessoal? Esse é aquele macete de definir a região crítica em função da estatística de teste, tá? É completamente análogo a eu fazer a região crítica direto, S2 maior do que Q, tá? Mas eu quero fazer desse jeito porque ele é mais prático, tá bom? Então, só relembrando, das últimas coisas que a gente falou na aula passada foi isso. A gente pode fazer o teste direto, definir a região crítica direto em função
da estatística de teste dessa forma, tá? Então, beleza. Aí, o que eu vou fazer? Como a minha região crítica é representada por essa quantidade, por essa região aqui, em que esse cara é aqui quadrado, né? Então, ó, aqui eu coloquei na direita o que isso representa, né? Aqui eu estou chamando de Q quadrado S, mas para seguir a nossa notação que a gente está usando, né? Esse é o valor de Q que eu coloquei, tá bom? Então, olha o que acontece aqui. Eu tenho que eu vou rejeitar se esse cara for maior do que Q. Então, eu vou rejeitar se eu observar um valor para Q quadrado, né, para essa expressão aqui, que esteja, esse valor que esteja à direita de Q, tá? Então, deixa eu só passar para cá para não confundir. Então, aqui está o Q, é esse ponto aqui, tá? Então, ó, eu vou rejeitar se o valor dessa estatística estiver à direita de Q. Tá? Analogamente, se o meu teste for unilateral à esquerda, eu vou rejeitar se o valor daqui quadrado cair nessa região, porque eu só vou rejeitar se a minha estatística de teste for pequena. Então, não faz sentido eu colocar essa região aqui para rejeitar. Se eu rejeitar, eu estou de acordo com H1, e H1 diz que sigma 2 é pequeno, tá? Então, só vou rejeitar se a estatística de teste for pequena. E se o teste for bilateral, eu tenho que rejeitar dos dois lados, né? Então, eu tenho que rejeitar eu vou rejeitar tanto se o sigma 2 for pequeno, quanto se o sigma 2 for grande. Então, eu vou ter duas regiões, né? Eu vou ter duas fronteiras, uma fronteira à esquerda e outra fronteira à direita. Lembrando que essa distribuição ela não é simétrica. Então, eu não vou poder pegar e fazer o quantio da direita igual ao quantio da esquerda com sinal de menos na frente. Não vou poder mais fazer isso. Então, como que eu vou fazer? Se eu tenho alfa de significância, então eu vou dividir. Vou botar alfa sobre 2 associada a essa região, e eu vou colocar alfa sobre 2 associada a essa região aqui. Tá? E aí, de novo, né, se aqui quadrado, que é essa expressão, pertencer à região crítica, ou seja, no caso da unilateral for maior do que Q, na unilateral à direita, né, for maior do que Q, na unilateral à esquerda, se for menor do que um outro valor Q, ou na bilateral, se ele for muito pequeno ou muito grande, então eu vou rejeitar H0, né, em favor de H1. Então, caso contrário, aceito H0, tá? Então, vamos ver o exemplo para a gente fixar essa ideia, tá bom? Deixa eu ver se teve alguma dúvida. Acho que é melhor eu ir para o exemplo, né, para ver se fazendo numericamente as coisas fazem mais sentido, tá? Então, vamos lá. Vamos usar o nosso roteirinho, né, para fazer o nosso teste de hipótese. Então, ó, primeira coisa, vamos pegar os dados do problema e formular minhas hipóteses. Então, a gente tem, né, de novo, aquele exemplo do comprimento médio das pinças daqueles escorpiões, né? Então, a gente tem o seguinte, a gente quer testar a afirmação de que sigma 2 é igual a 4, então aqui eu vou anotar minhas hipóteses, né? Então, etapa 1 é sempre as hipóteses. Então, eu tenho H0, a hipótese H0 é a seguinte, que eu tenho sigma 2 igual a 4 contra H1, que é sigma 2 diferente de 4, tá bom? Então, anotei minhas hipóteses aqui, ó. Esse é o meu sigma 2, 0, meu sigma 2, 0, e eu estou com um teste bilateral, tá? Então, a gente coletou uma amostra de tamanho n igual a 10, que conduziu aos seguintes valores amostrais. X barra deu 48,2, x barra igual a 48,2, e S, que é a minha variância amostral, deu 1,708, tá? Então, está aqui os meus dados, né, do problema. E aí, ó, ao nível de significância, alfa, que é de 1%, ou seja, alfa igual a 0,01, né, que é 1%. Qual é a decisão a ser tomada sobre sigma 2? Tá? Então, eu aceito H0 ou rejeito H0. E aí, né, no finalzinho, considere que a distribuição do comprimento das pinças desse escorpião é normal com média μ
e variância sigma 2, tá? Então, aqui eu estou considerando que os meus xis são todos I e D, né? Distribuição normal, média μ, variância sigma 2. Então, beleza, né? Coloquei aqui minhas hipóteses. Segunda etapa. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é definir a estatística de teste, né? Então, é estatística de teste. Bom, não só a estatística de teste, né? Eu também tenho que definir a sua distribuição sob H0, tá? A sua distribuição sob H0. Então, vamos lá. Quem é minha estatística de teste mesmo? Vamos voltar aqui para escrever. Né? Aqui, essa é minha estatística de teste. É N-1 que multiplica S2 dividido por sigma 2 zero. Tá? Isso aqui eu vou chamar de Q quadrado. Na minha amostra, né, quem é N-1? N é 10, então N-1 ficou sendo 9. Eu mantenho S2, não vou substituir pelo S2 amostral, para não recorrer a um abuso de notação. Depois eu vou frisar isso um pouquinho melhor com vocês. E o sigma 2 zero era 4. Então, essa é a minha estatística de teste. Então, sob H0, né? Sob H0, qual é a distribuição dessa estatística de teste? Sob H0, esse cara, ele vai ser igual ao sigma 2, né, sob H0. Então, como ele vai ser igual a sigma 2, então eu tenho que vale que essa expressão vai ter distribuição aqui quadrado com n menos 1 grau de liberdade. Como n é igual a 10, n menos 1 é igual a 9. Tá? Tudo bem? Aí, o que eu estava falando? Por que eu não posso substituir o S2 pelo valor que eu observei agora, né? Eu não posso substituir, senão vou ter um absurdo. Senão vou ter o seguinte, vou ter 9 vezes 1,708, eita ferro, 0,8 ao quadrado, sobre 4, com distribuição Q quadrado nome. Isso aqui não faz sentido, porque do lado esquerdo isso é um número, né? É um número fixo. Tá? Então, sempre que eu vou fazer, que eu vou anotar a distribuição sobre H0, eu tenho que manter o que for variável aleatória, eu tenho que deixar lá, porque se eu substituir por valor numérico, eu vou ter um absurdo, vou ter que, sei lá, 25 tem distribuição Q quadrado 9. Eu não posso fazer isso, tá? 25 é 25 e acabou, não tem aleatoriedade sobre 25. Então, para ser consistente com a notação e com o significado em matemático, né, das variáveis aleatórias, eu tenho que manter tudo que é variável aleatória na hora de escrever. Eu só estou chamando a atenção para isso porque, né, muita gente às vezes escreve, substitui aqui pelo valor numérico e diz que o número tem distribuição, tá? Então, assim, sendo um pouquinho chato só, né? Tá errado. Então, a gente vai sempre lembrar disso. Né? O que for variável aleatória da estatística de teste, eu tenho que manter na anotação. Eu não posso substituir na hora de dizer que tem distribuição Q quadrado, ou a distribuição que tiver, tá? Então, passo 2, feito. Então, essa quantidade sobre H0 tem distribuição Q quadrado com 9 graus, tá? Então, agora, vamos voltar lá para o exemplo, a gente vai definir a região crítica, tá? Definir região crítica. Então, a minha região crítica é qual? Aqui vai ser um pouquinho chato, porque o meu teste é bilateral, tá? Então, ó, vou fazer o seguinte, eu tenho que definir quando que eu vou rejeitar. Eu vou escrever assim, ó, vou rejeitar H0, se, aí como a minha hipótese é bilateral, eu vou ter que rejeitar se essa aqui quadrado, né, que eu botei ali, se ela for menor do que um certo valor Q, ou então, que eu tenho que rejeitar se a estatística de teste for pequena. Ou então, eu também vou rejeitar se a estatística de teste for um valor grande, tá? Eu deixei um espaço aqui à direita propositalmente. Por quê? Porque quando eu for fazer meu desenho, eu vou colocar aqui só para ilustrar para vocês. Então, está aqui minha distribuição
que é aqui quadrado n menos 1, tá? Então, eu vou ter que rejeitar se o valor que eu observei for menor do que... o que eu fiz? Droga! Desculpa, pessoal. Ele fechou sem querer o meu arquivo que eu estava mexendo. Puxa! Droga, perdi as anotações. Bom, vamos lá. Vamos abrir de novo, né? Eu acho que era esse slide. Isso, era esse. Então, vou abrir aqui com o meu programinha para poder anotar. Excelente. Foi? Peraí, tá aqui. Vou ver aqui para a direita, subir. Poxa, eu perdi o que eu tinha anotado. É a vida. Então, eu estava anotando isso aqui, ó. Aqui eu tinha a minha aqui quadrado. Tá? Então, eu ia rejeitar se eu observasse aqui quadrado nessa região aqui, ou se eu observasse, aqui eu vou botar aqui quadrado, isso aqui deveria ser aqui quadrado, n menos 1. Eu vou rejeitar se o valor da estatística de teste cai aqui nessa região, ou vou rejeitar se o valor daqui quadrado cai nessa região aqui. Aí eu não posso botar o mesmo que, né? Porque se eu botar o mesmo que aqui e aqui, vai dar problema, porque esses dois que são claramente diferentes. Então, eu tenho que denotar aqui como QI e aqui como QS, tá? Para denotar que esses caras são diferentes. Então, eu tenho o quantio inferior, por isso QI, e o quantio superior, por isso QS. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Até aí, deixa eu voltar. Aqui pra... Tá dando para seguir até agora? 46. Qualquer coisa, pessoal, é só perguntar, tá? Não precisa ficar... Se quiser, assim, até... Se eu tiver falado alguma coisa que não esteja fazendo sentido, pode até ligar o áudio e perguntar. Não me incomodo, não, tá? Porque aqui eu não consigo ficar vendo o chat. Então, às vezes, se você tem alguma dúvida e coloca no chat, pode ser que eu demore uns 10 minutos para poder ver. Então, se quiser, não tem problema nenhum. Pode me interromper, tá? Então, ó, era isso que eu estava fazendo, definindo a região crítica, tá? Então, eu tenho o seguinte, vou rejeitar se for menor que QI e se o Q quadrado for menor do que QS, tá? Agora, eu tenho que definir, né, qual é a probabilidade que eu vou associar a cada região. Vou apagar aqui para poder escrever as probabilidades. Se eu for rejeitar, eu vou rejeitar com probabilidade alfa sobre H0. Então, eu tenho alfa de probabilidade para distribuir nos dois lados. Então, a escolha mais natural é dividir alfa sobre 2 na esquerda, alfa sobre 2 na direita, como eu tinha explicado lá anteriormente. Né? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, para eu achar, aí eu vou trabalhar em duas frentes, tá? Então, etapa 4 é calcular a fronteira da região crítica. Tá? Então, essa é a etapa 4, calcular a fronteira da região crítica. No caso, né, aqui eu tenho duas fronteiras para a região crítica, eu tenho essa e essa, então eu vou botar aqui no plural, tá? Fronteiras da região crítica. Então, ó, primeira parte. Então, como é que eu calculo as fronteiras? Eu tenho alfa sobre 2, está associado à probabilidade da Q quadrado ser menor do que QI, né? Onde o meu Q quadrado, né, representa uma variável aleatória que tem distribuição Q quadrado 9 graus de liberdade. Tá? Que foi o que eu coloquei aqui, ó. Q quadrado sobre H0 tem distribuição Q quadrado sobre 9. Aqui eu esqueci de botar o dado H0. Então, vamos lá. Dado H0. Tá? Então, a probabilidade dessa Q quadrado ser menor do que Q1 vai ter que dar vai ter que dar alfa sobre 2, mas quem era alfa? Alfa era 1%. Então, alfa sobre 2 é 0,5%. Aí que vai entrar a normal, aí é que vai entrar aquela funçãozinha, né, QX. Por quê? Aqui eu tenho a probabilidade, então eu quero o valor de Q, então eu quero quantio,
que acumula à esquerda 5% de probabilidade. Então, eu quero QX de 0,5%, que é 0,005, na Q quadrado com quantos graus? 9. Então, esse é o comando do R, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao meu QI. Tudo bem, pessoal? Essa parte aqui, tá? Vê se não é isso. Ó. Eu estou lendo a seguinte igualdade. Estou lendo essa igualdade aqui, tá? 0,5 é a probabilidade de Q quadrado ser menor do que Q. Como eu quero calcular as fronteiras, eu quero achar o valor de Q, de QI. Então, quem é QI? QI é o contínuo na Q quadrado com 9 graus de liberdade que acumula 5% à esquerda, né? Quer dizer, 0,5% à esquerda. Então, é exatamente isso. Pelo desenho que eu quero o QI, que deixa 0,5% de probabilidade à esquerda daquele valor. Então, eu venho aqui no R, eu vou abrir aqui para vocês. Eu estava trabalhando no R antes, então ele pegou aqui a minha sessão de trabalho. Então, vamos lá. Eu vou... O que é esse entitlement 3 aqui? O que é esse entitlement 3? Posso usar essa parte. Então, ó, vou colocar aqui. Eu quero que isto... Qual é a probabilidade à esquerda? 0,005. E qual o número de graus de liberdade? 9. Então, calculei aqui o valor 1,73. Então, esse é o meu contínuo inferior, 1,73. Então, acabou? Não, porque eu já encontrei o valor de QI, eu vou até anotar aqui, ó, deu 1,73. Falta o valor de QS, então eu vou repetir o mesmo raciocínio, tá? Então, eu tenho... Vamos voltar aqui para o desenho para poder mostrar para vocês. Agora, para achar o QS, né, eu quero que a probabilidade disso aqui acontecer, então vou escrever aqui, alfa sobre 2 vai ser igual à probabilidade da Q quadrado ser maior do que QS dado H0, não é isso? Então, alfa sobre 2 é a probabilidade da Q quadrado ser maior do que QS sobre H0. Então, como eu vou usar a QX, né, e aqui ela me dá a área à esquerda, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse alfa sobre 2 aqui, é 0,5%. Tá? Que é a metade de 1%. Então, ó, eu vou fazer 1 menos 0,5%. Isso aqui vai me dar 99,5%, né? É a probabilidade da Q quadrado ser menor ou igual ao QS dado H0, tá? Então, o que eu fiz foi o seguinte, agora, como eu quero usar acumulado, né? E é sempre acumulado à esquerda, no R, eu quero usar essa função QX, que ela me dá acumulado à esquerda. Então, aqui vai entrar quantos por cento de probabilidade? Vai entrar 99,5%. Porque 0,5% entra aqui. Se 0,5% está à direita, à esquerda eu tenho 99,5%. Tá? Então, agora, eu escrevi dessa forma, porque agora fica claro, né, que eu tenho que pegar o QS como sendo o QX. Qual é a probabilidade acumulada à esquerda? 99,5%, então vai dar 0,995. E quantos graus de liberdade eu tenho? 9 graus. Tá? Então, deu QX, que é 0,995, com 9 graus de liberdade. Tá? Então, vamos lá colocar mais uma páginazinha aqui para escrever. Ufa, então beleza, né? Agora é só eu pedir do R qual foi o valor de QS. Então, vou lá. QX, eu quero acumular 0,995 com 9 graus de liberdade, deu 23,59. Tá bom? Então, vamos anotar isso lá em cima. Então, beleza, já defini minhas fronteiras. Né? 23,59. Tá? Então, defini a primeira fronteira, defini a segunda. Então, a região crítica já está definida, né?
ela é, eu vou rejeitar H0 se Q quadrado, o valor que eu observei para a estatística Q quadrado for menor do que 1,73, ou se o valor que eu observei para Q quadrado for maior do que 23,59. Tá? Então, agora falta a última etapa. Então, deixa eu só sublinhar para deixar marcado, né? O que eu quero calcular, quais são as etapas. Então, etapa 5 é a conclusão do teste. Tá? Conclusão do teste. Então, qual é a conclusão, né? Eu decidi que vou rejeitar H0, então rejeito H0, se o valor que eu observei para a estatística, né, Q quadrado, for menor do que QS, que eu descobri que era 1,73. Se for menor do que 1,73, eu rejeito, ou se o valor da estatística de teste for maior do que 23,59. Se for maior do que 23,59, eu também rejeito. Então é isso que eu vou definir, tá? Então eu vou ver se o valor da estatística, eu vou ver qual foi o valor que deu para Q quadrado. Então eu vou escrever assim, na amostra, observamos o seguinte, observamos Q quadrado, ele era definido como, aí eu vou voltar aqui para a expressão, né? Tá aqui. Meu Q quadrado é definido com essa expressão. Então, Q quadrado é n menos 1, S2, sobre sigma 2, 0. No caso, meu n era 10, então aqui deu 9. O S2 deu quanto? Vamos voltar para ver no exemplo. O S foi igual a 1,708. Então, é porque o S2 vai ser 1,708 ao quadrado, isso, dividido por sigma 0,2. Quem é o sigma 0,2? É 4. Então, isso aqui vai dar 4. Então, na amostra, a gente observou essa expressão. Então, vamos lá calcular no R. Então, o valor da expressão deu 9 vezes 1,708 ao quadrado. Posso fazer assim, né? Dividido por 4. Tá bom? Deixa eu só conferir. 9 vezes 1,78 ao quadrado dividido por 4. Beleza, então esse é o valor da estatística de teste. Vou colocar aqui, ó. Estatística de teste. Ou melhor, valor, né, da estatística de teste. Aqui eu tenho as regiões, ou então os valores de fronteira da região crítica. E aqui eu tenho o valor da estatística de teste. Depois que eu computei, deu 6,56, tá? Então, na amostra, eu observei 6,56, tá? Na amostra, observamos isso. Então, ó, 6,56. Agora eu tenho que ver se satisfaz as condições, né, para rejeição de H0. Então, como 6,53 não é menor do que 1,73 e não é maior do que 23, eu tenho, né, que 6,56 não pertence à região crítica, né? Não pertence à região crítica, logo, eu não rejeito H0 ao nível de significância de 1%. Tá bom? Então, só para frisar, né, o procedimento do teste, eu faço o seguinte: eu coloco um nível de significância abaixo de 1% e eu digo o seguinte, ó, eu vou rejeitar H0 se o que eu observar para a estatística de teste tiver
numa região que só tem 1% de probabilidade sobre H0, ou seja, se eu observasse o valor da estatística de teste na região crítica, né, associada a essa região, eu tenho só 1% de probabilidade. Então, né, eu rejeitaria H0 se acontecesse isso, porque teria acontecido uma coisa com probabilidade muito baixa. Então, se eu suponho H0, observo na amostra algo que acontece só 1% das vezes se H0 for verdade, então, como eu observei aquela coisa, né, que acontece só 1% das vezes, eu vou concluir que H0 é falso. Tá? É aquela história da moeda. Se você jogar uma moeda 10 vezes, e você observou 9 caras, né, então você pensa o seguinte, bom, qual é a probabilidade de eu observar 9 caras, né, jogando a moeda 10 vezes? Se a moeda for honesta, essa probabilidade vai ser, né, meio elevado a 10. Né? Essa vai ser a sua probabilidade, que é muito baixa. Né? É 1 em 1024. Então, você concluiria, quando eu rejeitar H0. É análogo a esse caso aqui. Tá? Como o valor observado daqui quadrado não caiu na região crítica, então eu não rejeito H0. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida nesse exemplo? Alguma parte não ficou clara? Algum ponto vocês querem que eu repita? Deixa eu ver. Esse que quadrado menor do que 1,73 não é o mesmo que quadrado da expressão. Qual que quadrado? Esse aqui? É porque, na verdade, é um condicional, né? É esse aqui mesmo ou é anterior? Do início que você diz esse aqui? Esse aqui é diferente desse, né? É uma notação ruim, eu deveria, depois talvez eu reformule esses slides e troque. Isso aqui chame de outra coisa, porque confunde, tá? Então, eu vou dizer assim, se não tiver nada aqui embaixo, é só uma expressão, tá? Ele é só uma expressão, que a princípio não tem a ver com aqui quadrado. Se eu colocar o número embaixo, aí eu estou falando da distribuição aqui quadrada, tá? Então, ó, esse cara aqui é só a minha estatística de teste, é só uma expressão, né, aleatória. E se eu colocar o número embaixo, como nesse caso aqui, eu tenho que, de fato, estou me referindo à distribuição Q quadrado com esse número aqui de graus de liberdade, tá? Entendi. Então não é com Q quadrado V. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum ponto não ficou claro? Pois é, concordo, Carlos. E assim, o bom da gente, eu sei que fazer tudo remotamente é bem mais chato, né? É mais cansativo. Mas pelo menos a gente pode usar o R numa boa, né? Porque a gente está fazendo remoto mesmo e o R facilita muito. Se a gente não tivesse usando o R, eu tinha que ensinar vocês a ler cada tabela. Então teria que ensinar vocês a ler a tabela da Q quadrado, ensinar a ler a tabela da T. E aí, se você for fazer outros testes, tem outras distribuições, tipo F, de Snedeker, aí tem que ensinar isso também. Então, aqui no R é muito mais fácil, é só você botar aqui PX, que pronto. Né? Então, fica muito mais tranquilo. Esse é um ponto positivo de fazer as coisas remotamente, porque vocês fazem tudo no computador. Então, né, hoje em dia, ninguém usa tabela na vida prática. A gente sempre usa o software mesmo. Então, por que fazer isso nas aulas? Quando é presencial, a gente faz porque, sei lá, tem que dar prova, né? E dificilmente a gente consegue dar prova num laboratório, num computador. Então, aí não tem jeito. Aí a pessoa tem que fazer na calculadora, tem que usar tabela. Tá? Então, pessoal, é isso. Vamos olhar mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. Eu nem preciso fazer mais um exemplo. Deixa eu, antes de chegar que aqui já é teste de hipótese para proporção.
Mas antes de chegar na proporção, eu só quero frisar uma coisa que a gente viu na aula passada, né? Que aí eu já libero vocês para o intervalo, tá? Que é o seguinte, a gente viu que é equivalente fazer o teste, quando o teste é bilateral, que foi esse caso que a gente fez aqui, então é bilateral esse teste. A gente viu que é equivalente a fazer um intervalo de confiança, né? Então vamos lá, vamos fazer um intervalo de confiança para o teste, só para a gente ver, né? Então vou fazer o teste bilateral, com um intervalo de confiança, tá? Então, ó, no caso, eu tenho que identificar no intervalo de confiança para qual quantidade é. É um intervalo de confiança para sigma 2, porque eu estou testando sigma 2. E qual é o nível de confiança que eu devo usar? Lembrando, o nível de confiança do intervalo de confiança, que é equivalente ao teste bilateral, o nível não vai ser alfa, vai ser sempre 1 menos alfa. Então, ó, se o nível de significância era de 1%, então vamos olhar aqui o desenho. Se o nível era de 1%, o intervalo de confiança sempre é a região do meio. A região do meio vai ter quantos por cento de probabilidade? Ora, se fora, né, se na região crítica eu tenho 1%, aqui dentro eu tenho 99% na parte do meio. Então, o meu nível de significância, o meu nível de confiança do intervalo vai ser de 99%. Então, como é que era a expressão do intervalo de confiança? A expressão era a seguinte, deixa eu pegar lá no slide de alguma aula passada, tá? Então, vou catar aqui, eu vou ficar testando para ver se eu acho. Análise exploratória, não é isso. Eu dei intervalo de confiança antes ou depois da análise exploratória? Teorema central do limite. Se vocês acharem a expressão, me avisem. Ah, tá aqui. Então, ó, vou voltar lá para pegar a expressão do intervalo de confiança. T de student. E... essa aqui é aula 9, não é? Porque aqui era só intervalo para média, né? Aqui, ó, intervalo de confiança para variância. Então, vamos lá pegar a expressão do intervalo. Aqui, ó. Então, esse aqui é um exemplo que eu estava trabalhando, né? Esse é um exemplo lá que eu trabalhei na minha turma. Então, eu só quero ver a expressão aqui, tá? Então, qual é a expressão do intervalo de confiança? A expressão é n-1 S2 sobre, né, o meu contínuo, que aqui eu chamei de Q quadrado S. Então, só para não confundir, eu estava chamando com vocês, né, de QS. E o intervalo da direita é n-1 S2 QI, né? Tá bom? Então, ó, essa é a expressão do intervalo de confiança. Vocês vão ver que é mais rápido. Então, como é que eu faço? Aqui, o meu intervalo de confiança que eu observei vai ser 9 vezes S2, 1,708 ao quadrado, dividido pelo QS. O QS eu já calculei, né? Então, o QS é QX, que 9, blá, 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 deu 23,59. Então, deu 23,59. O QI, aí é só repetir, né? Para o lado direito, são os mesmos 9 vezes 1,708 ao quadrado, dividido por QI. QI era 1,73. Então, ó, vamos calcular o intervalo de confiança. O intervalo vai dar o seguinte. Vamos fazer IC para sigma 2. Aqui tem IC com 1% de probabilidade, 0,99 para sigma 2. Então, esse intervalo, ele vai ser, o extremo da esquerda vai dar 9 vezes 1,708 ao quadrado,
dividido por 23,59. Então, esse é o intervalo da esquerda, o intervalo da direita é 1,73. Tá? Então, ele é a mesma expressão, só que ao invés de dividir por 23,59, eu vou dividir por 1,73. Então, ó, rodei isso. Então, quanto é que deu o intervalo de confiança? O intervalo deu 1,12, né? 1,12 não, 1,11. E o do lado direito deu 15,18. Né? Então, ó, como é que eu fazia o teste bilateral mesmo? Bom, o teste bilateral pelo intervalo de confiança, fazia o intervalo, e aí eu tenho que ver, né? Eu confio com alto grau de confiança, quase 100%, né? De que o sigma 2, então eu confio que o sigma 2 pertence, né? O sigma 2 é o valor populacional da variância, pertence a esse intervalo com alto grau de confiança. Né? Tem um alto grau de confiança nessa afirmação. Tá? Então, eu consigo rejeitar a hipótese nula de que o sigma 2 é igual a 4? Eu não consigo rejeitar, né? Então, eu não rejeito. Porque se eu confio que esse intervalo contém o sigma 2, então eu não tenho evidência para rejeitar que sigma 2 é 4, porque 4 pertence a um intervalo. Né? 4 pertence a esse intervalo aqui. Se a minha hipótese nula fosse 1, por exemplo, aí 1 não está no intervalo. Né? E aí eu rejeitaria. Porque se eu confio com alto grau de confiança que esse intervalo contém o sigma 2, então o sigma 2 não vai poder ser 1, ou ser 0,5, ou então ser 20. Né? Esses valores não caem dentro do intervalo. Então, fazer o teste bilateral com intervalo de confiança, né, em geral, é muito mais rápido, porque o intervalo ele já tem aquela formulinha pronta que a gente já deduziu. Então, é só fazer o intervalo e ver se o sigma 2 está lá dentro. Tá? Nota que a conclusão foi a mesma. Concluí que não rejeito. E aqui, fazendo direto pelo teste, concluí que não rejeito também. Bom, pessoal, era isso. Então, eu acho que para a primeira parte da aula eu já posso parar. Então, alguma dúvida nessa última parte do intervalo de confiança? Não? Bom, então beleza, pessoal. Então, eu vou dar o primeiro intervalo, aí a gente volta e fala sobre o intervalo de proporção, tá bom? Então, deixa eu registrar aqui, né? Voltamos 9h32, tá bom? Tá, beleza. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação, vou aproveitar esse tempo para colocar lá no YouTube.